O que fazer com tanta sobra de fios? Então, dúvida que nós vamos sanar hoje. Eu sou Ieda Germer, artesã de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E nós estaremos trabalhando agora umas aulas em sequência de como aproveitar aquelas sobrinhas de fios que estão lá guardadinhos que a gente acha que não vai mais usar. Vamos sim! Nos segue e assista esse vídeo até o final e você vai estar aprendendo novos recursos para aproveitar aquelas sobrinhas que estão jogadinhas lá no canto. Então, eu escolhi aqui uma sequência de cores do arco-íris: amarelo, laranja, vermelho, rosa, roxo, azul e verde, certo? E nós vamos trabalhar nessa sequência. Primeiramente com a cor amarela. São linha Clea, estou usando agulha 1,25. Eu faço aquela laçadinha, uma giradinha tipo um E na agulha, e daí eu venho e puxo para dentro dessa giradinha. Isso é meu primeiro nozinho inicial. Nesse nozinho, eu vou fazer correntinhas. Eu não vou trabalhar com elo mágico nessa florzinha, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Entra na primeira correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, a gente só puxa, ó. Laçou o fio, puxa passando pelos dois ao mesmo tempo. Agora eu faço uma correntinha e aqui dentro desse elo, nós vamos trabalhar pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Naquela primeira correntinha onde iniciava o primeiro ponto baixo, nós vamos entrar com a agulha, puxar o fio e fazer aqui então mais um ponto baixíssimo para o fechamento. Então nós temos aqui um círculo, ó, um círculozinho que é o miolo da nossa florzinha. Agora nós faremos 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui nós saímos a primeira corrente. Aqui nós não colocamos nada. No próximo ponto baixo que nós temos feito, nós faremos um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, pula um, ó, pula um. No próximo, sempre pegando ali em 2 fiozinhos, colocaremos mais um ponto baixo. 3 correntes, pula um. No próximo, um ponto baixo. 3 correntes, pula um no próximo. E por último, 3 correntes, pula um e no próximo, que vai ser bem no início onde a gente fez a primeira dessas correntinhas. Então aqui, ó, passou com ponto baixíssimo. Aqui eu gostaria de tentar mostrar para vocês, eu vou alongar aqui para não desmanchar, que nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 elos onde nós faremos as nossas pétalas. Tá fechadinho o nosso miolo. Começaremos nesse elo com um ponto baixo e uma sequência de 4 pontos altos. Lembrando que o ponto alto é laçou, entra no elo, puxa o fio. Você vai estar com 3 fios na agulha. Pega novamente o fio, tira 2, ficou com 2. Laça de novo e passa nesses 2. Esse é o ponto alto. Nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos altos aqui. Esse aqui é o segundo, terceiro, quarto ponto alto. Agora, nós faremos um ponto baixo para fechar essa pétala. Primeira pétala concluída. A sequência, ela repete. Elas são 5 pétalas iguais. Então, novamente, no próximo elo, um ponto baixo, laça. Vamos fazer o primeiro ponto alto, segundo, terceiro, quarto ponto alto e encerra com um ponto baixo. Tudo dentro desse mesmo elo. Cada pétala é dentro de uma das argolinhas que nós fizemos. Nós fizemos 5 pétalas, 2 já estão prontas, 5 espaços, né? 2 já estão prontas. Faremos repetidamente nos outros 3 espaços. Após o último ponto baixo, nós entraremos naquele primeiro ponto baixo e puxamos o fio fazendo um baixíssimo para o fechamento da nossa flor. Agora é só passar o fio para cortar, a nossa florzinha está pronta. Esse fio aqui, ele é arrematado da seguinte maneira. Esse primeiro fio a gente já pode cortar, ele não tem risco de desmanchar porque a gente teceu as correntinhas por cima dele. E esse outro fio aqui, ó, a gente já vai arrematar aqui por trás. Puxa o fio, passa no meio
e puxa bem. Eu faço essa sequência por 2 vezes, tá? Passo em 2 locais, prontinho. Agora ele pode ser cortado também. Da mesma maneira, eu vou fazer a próxima florzinha. E quando eu estiver chegando no finalzinho dela, eu volto com vocês para mostrar como nós vamos unir uma florzinha com a outra. Então, agora eu fiz a minha segunda florzinha. Quando eu tô na última pétala, em vez de fazer os 4 pontos altos, no momento que eu tenho 2 pontos altos, eu dou uma pausa, eu entro aqui na flor anterior, no meio da pétala, onde a gente conseguir colocar a agulha, no meio da pétala, puxo o fio laranja e passo com um ponto baixíssimo aqui, ó. Vocês estão vendo que eu já prendi as duas? Agora eu vou dar continuidade na minha pétala. Eu fiz 2, agora eu vou fazer mais 1, 2 e encerro com um ponto baixo. Aqui no final um baixíssimo e posso cortar o fio. Da mesma maneira, eu vou fazer toda a sequência, seguindo na ordem das cores que vocês quiserem. Eu escolhi aqui as cores do arco-íris. Aqui vocês vão continuar as florzinhas na sequência. Eu escolhi as cores do arco-íris, mas você pode escolher as cores que vocês têm de sobra de linhas. Prontinha, a minha sequência de florzinha. Para a gente saber quantas florzinhas vamos precisar, nós vamos pegar o nosso pano e medir. Do início, a gente vai colocando a florzinha até o final para ver a sequência exata de quantas flores precisamos. Nós vamos iniciar o ponto no paninho para prender essas florzinhas da seguinte maneira. Agora eu optei por uma cor branca para realçar realmente as florzinhas, né? O que eu quero que apareça, que fique um patchwork de crochê, fica bem charmosinho. Prendi aqui nesse cantinho, puxei o fio, amarrei aqui na lateral com 3 nozinhos. Agora eu vou puxar esse nozinho lá para a parte de trás do meu paninho até chegar na bainha. Chegou na bainha, beleza, já está escondido o nosso nó. Aqui dentro eu vou inserir a agulha, puxar o fio até essa lateral. Cheguei na lateral, agora eu vou passar nesse fio inicial junto, laço e passo nos 2. Aqui eu farei uma sequência de 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou entrar no mesmo local onde entrei anteriormente, pego aqui umas fibras do tecido do paninho de copa junto, laço e passo no tecido e já nesses 2 pontos. Eu estou bem na esquina do meu trabalho, onde eu vou prender a minha primeira florzinha. O que eu quero que vocês percebam que a união das florzinhas, por serem de 5 pétalas, ficaram da seguinte maneira. Aqui embaixo, não vamos olhar na primeira para não confundir, sempre vai ter uma pétala, uma pétala, uma pétala, uma pétala e assim sucessivamente. No outro lado, nós teremos sempre 2 pétalas como acabamento, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nessa esquina aqui, nós vamos prender a nossa primeira pétala, entrando, ó, eu estou com o fio branco, eu entro de cima para baixo na minha florzinha e resgato o fio. Resgatei o fio, passo direto aqui. E agora eu faço a sequência do meu ponto. 1, 2, 3, 4 correntes e desço nesse mesmo local. Estiquei e encerrei o meu ponto. Agora nós vamos fazer aqui, ó, entre as duas, mais uma sequência de ponto. Só no final desse ponto que nós vamos prender a próxima pétala da outra florzinha. Então aqui, ó, vou adiantar aqui no meu pano um pouco, puxei o fio e estiquei. Laça e tiro os 2. Faço 1, 2, 3, 4, desço neste mesmo, estico e tiro o ponto. Ó, colocar aqui na mesa para que você consiga ver bem. Agora, eu vou passar desse ponto direto pelo meio da pétala amarela, mais aqui na beiradinha, a gente pega 2 elozinhos, ajusto o ponto aqui e passa esse fio branco pelo meio da pétala. Já passo por aqui também, tá presa a minha segunda florzinha. Agora eu vou fazer uma sequência desse ponto, que é adiantar lá pra frente. Faço 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Desço no mesmo ponto, faço mais uma sequência. Agora, já buscarei a minha terceira flor. Não tem como saber exatamente o meio, porque são 4 pétalas, né? Então, a gente vai prender entre a segunda e a terceira, onde fica mais prático pra gente, ó. Passei pela pétala e já passo pelo ponto que eu tenho aqui, ó. Tá pronto. Eu vou abrir aqui na mesa para a gente conseguir ver bem, ó. Prendi a florzinha laranja, prendi a florzinha amarela,
tô prendendo a verde, e assim sucessivamente. Agora eu faço mais um ponto, no outro já vou prender azul. O que nós precisamos avaliar? O espaçamento entre uma florzinha e outra. Se for necessário jogar 2 pontinhos para daí prender, não tem problema. A gente vai fazer conforme a necessidade para que as florzinhas vão se acomodando. O importante é que sempre todos os entremeios estejam iguais. Aqui eu consegui fazer em 2, agora eu vou fazer mais 1 e 2 e vou prender a minha azul. Se a tua florzinha ficou maior e há necessidade de colocar mais uma sequência desse triângulozinho do ponto base que a gente está colocando no paninho de copa, não tem problema, desde que os entremeios sejam todos iguais. Você vai seguir essa sequência até o finalzinho do pano e daí eu vou estar mostrando para vocês como ele vai ficar bem charmosinho. Concluímos a nossa sequência de florzinhas e prendemos então com um fio branco. Só para conferir aqui com vocês, olha só. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 flores. Para mim, deu, na medida do meu ponto, para uma sequência de um pano de 50 centímetros. Então, se você for fazer, digamos, uma sequência de 3 cores, vai calculando se você tem linha o suficiente para fazer, digamos, 6 flores de cada para darem as 18. Eu fiz uma florzinha aqui que eu vou desmanchar, só para a gente medir, para saber mais ou menos quanto de fio que a gente precisa por flor, para você saber se aquele restinho de linha que você tem é suficiente, ó. Então, eu tô com uma flor pronta aqui, digamos que eu fosse cortar o fio aqui, ó. Eu vou desmontar ela para a gente medir, só para ter uma ideia de quanto que precisaríamos de fio para uma florzinha. Então, você vai ver as linhas que você tem de sobra e você vai conseguir fazer um cálculo mais certinho se é o suficiente ou não. Então, aqui eu tenho uma régua e nós vamos medir desde essa parte aqui que eu comecei a desmanchar. 30, 60, 90, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, 2,10, 2,20 m. Então, a gente sabendo que precisa 2,20 m, pelo menos, põe 2,30, né? Que às vezes o teu ponto é mais soltinho, 2,30 de fio por florzinha, você vai conseguir calcular quanto que vai dar. Gostou do trabalho de hoje? Olha só, ficou muito lindo, né? Bem colorido. Isso dá para aproveitar qualquer cor, não precisa nem repetir, tá? Se você tiver a quantidade de cores o suficiente para fazer cada uma de cor diferente, fica muito legal. Se você gostou, curte. E lembra de compartilhar com aquelas pessoas especiais que você também sabe que gostam de crochê, até para incentivar novas pessoas a praticarem essa arte maravilhosa, que além de uma terapia, dá uma renda bem bacana, certo? Compartilhe e siga nosso canal. Beijos, até a próxima!